Amigos do esporte, muito boa noite. Está no ar Esporte na TV, o nosso encontro diário. A partir de agora vamos falar em esporte, o que se faz sempre de segunda a sextas-feiras aqui nesse espaço, a partir das 19h30 pela Vale TV, o Esporte na TV. Ontem tivemos mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e ufa, até que enfim o Grêmio consegue vencer uma fora de casa já nos descontos, né? E olha o passe de quem? Do Faella. Os caras derrubaram ele, o juiz não deu falta, ele levantou e aí surpreendeu todo mundo dando um passe, um merengue, como se diz na gíria do futebol, para o Ramiro só botar para dentro e fazer aquele gol que deu os 3 pontos para o Grêmio. E a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, porque o Santos joga hoje. Se o Santos ganhar, ele assume a vice-liderança novamente, deixa o Grêmio em terceiro lugar. Mas se empatar, o Grêmio continua como vice-líder do campeonato. O Grêmio que ganhou então de 1-0. Tivemos aí mais uma derrota do Corinthians, dessa feita por 2-0 para o Bahia, lá na Bahia. E aí quando o Renato falou que o Corinthians não ia manter e que ele ia ter alguns tropeços, isso realmente houve. É que os outros times, como o próprio Grêmio, tiveram os tropeços também, né? Então, mas o Corinthians hoje está a 8 pontos na frente do Grêmio, 9 pontos na frente do Grêmio, e domingo jogam Grêmio e Corinthians, e aí provavelmente o Grêmio vai jogar com o time titular, mas daí no outro, na quarta-feira, o jogo contra o Corinthians. Na outra semana, no final de semana, será o jogo aqui em Porto Alegre, Grêmio e Palmeiras. Daí o Grêmio com certeza vai botar um time reserva, porque não adianta, os jogadores não vão entrar, porque na quarta-feira tem um jogo contra a equipe do Barcelona de Guayaquil pela Libertadores, aí os jogadores vão tirar o pezinho, não vão botar, então é preferível botar um time reserva de quem vai querer pegar mesmo, né? E o Cuca caiu lá, já o interino conseguiu essa vitória de 3-1 ontem, do Palmeiras contra a equipe do Atlético. O Fluminense voltou a ganhar, o Flamengo ganhou, o Vasco ganhou do Botafogo no Clássico, então realmente resultados que mais ou menos normais, né? Mas nós não vamos falar em futebol da primeira divisão, nós vamos falar futebol aqui porque o santuário continua funcionando, pessoal. O santuário aqui funciona, o santuário decide eleição, o funcionário ganha partida de futebol. Quem vai competir na natação e não passa aqui, depois se dá mal, né? Então, olha só, não podia vir ninguém do Aimoré semana passada, mas daí o Marcelo Roden, o preparador de goleiros, se escalou. Não, eu vou lá no programa do Valdir, vou passar lá no Esporte na TV, porque nós temos que alguém passar lá. E sabe quem é que brilhou no jogo do Aimoré, no domingo? Justamente o goleiro do Aimoré, que é preparado pelo Marcelo. Porque no primeiro jogo lá em Pelotas, 2-0 Pelotas. Aqui em São Leopoldo, 2-0 para o Aimoré. E aí foram para pênalti. E aí o goleiro brilhou, porque o Marcelo esteve aqui no Santuário. Mas eu estou trazendo um leopoldense. Aproveitei que o Rio não está muito cheio e ele pôde vir. Estou trazendo o NS, ou também conhecido como Norberto Schmidt, homem que já atuou na nossa imprensa aqui de Novo Hamburgo por muito tempo, né? E hoje atua na imprensa lá em São Leopoldo. E ele veio aqui porque o cara é leopoldense. Tem o pai dele, foi um dos fundadores do Clube Esportivo Aimoré. E então é um daqueles
torcedores também, apesar da imprensa, mas que torce muito pelo Clube Esportivo Aimoré Azul, veio até com a camisa azul, e o rosa, né? Outubro Rosa. Então tá aí fazendo essa homenagem para o Aimoré, que, ufa, está na final, vai disputar contra a equipe do São José. E aí, lá é o seguinte, o campeão dessa Copa, Paulo Santana, vai escolher se quer disputar o campeonato a Copa do Brasil ou a Série D. A Série D ou a Copa do Brasil. E o segundo colocado vai. Mas provavelmente Novo Hamburgo e Aimoré vão se cruzar, porque o Novo Hamburgo vai disputar a Série D e vai disputar a Copa do Brasil. Então, em qualquer uma das duas competições, poderá haver o cruzamento aí, o clássico do Vale, numa competição nacional. Boa noite, Norberto, satisfação tê-lo conosco aí. Boa noite, Valdir, boa noite, amigos do Esporte na TV. É uma alegria, uma satisfação aceitar teu convite. E estamos abertos aí, né? Como falaste, e eu não sei porquê, cara, por tabela, também o Padre Rosa, por tabela, ele me chamou de velho aí, ele disse para mim que o xadrez ajuda a evitar o mal de Alzheimer. Não é velho, é experiente, né? Mas a gente sabe por pesquisas que o xadrez ajuda a prevenir. Me trouxe até o jornal aqui, o noticiário, jornal noticiário. Jornal Noticiário, Jornal Noticiário. Então tá aí, onde ele faz a coluna de esporte, né? Correto. E o Norberto já está aí nesse tempo aí, há muito tempo. Eu sei que eu era pequenininho, eu já lia. Eu era novinho e já lia o Norberto. Sim, só faltou dizer que eu era jogador de bola, eu trocava figurinha, os mais velhos, né? Não, eu já lia o Norberto, eu acho que cheguei a ler no Folha de Novo Hamburgo, né? Na Folha de Novo Hamburgo? Isso. Não chegou a passar pelo NH, não? Não, na Folha de Novo Hamburgo. No VS, Vale do Sino, e tive uma passagem no jornal exclusivo, né? Eu estava te falando, né? Eu tive o privilégio no VS, quando era em quintas-feira, fazer o noticiário da Charlau. Foi o primeiro noticiário da Charlau. Quem fazia fui eu. E depois fui substituído por duas, um que dava muita força. Primeiro, quando eu saí, a Rejane Hennemann, que foi uma grande jornalista, assumiu aquela coluna. E aí depois o cara, ela passou a fazer depois o cara que mais me incentivava quando eu estava no ginásio e fazia coluna, que era o professor José Botega. Ah, o Botega, sim. Que é da Charlau, e aí depois ele fez essa coluna. Então, para mim, uma satisfação, duas pessoas que me substituíram de alto gabarito, quer dizer, só cresceu. E hoje o Vale dos Sinos é diário, né, do Grupo Sinos, mas eu tive o privilégio de fazer quando era só em quintas-feiras, que era uma edição na semana. E o Vale dos Sinos eu tive a oportunidade, a honra de trabalhar lá. Eu peguei aquele espaço da máquina de escrever e o computador, né? E o computador, Eu era a maquinha de escrever, uma Olivettezinha pequenininha, tac, Olivete. Tac, né? E hoje se vê aquela máquina para botar no museu que fica bonita, né? Ou peça de decoração também. Peguei aquele tempo lá como é que é o nome? Olha o Alzheimer pegando, depois de 60, o repórter grandão, aquele lá, Joel Lauter. Joel Lautert. Joel Lauter. Peguei ele lá como repórter, né? E jornal, tu vê como eu comecei cedo, hein? Eu comecei cedo, né? Porque o Joel Lauter se não me engano, ele tá morando e trabalhando na cidade de Feliz, Feliz, né? Que legal, um grande repórter. Grande gremista também. Grande repórter. grande gremista. Bom, lá tem repórteres colorados também ou não? Tem, né? Deve ter. Tem. Bastante, né? Tem, os que são simpáticos ao Internacional tem. Mas eu acho que isso não é demérito nem. Não. Eu acho que tem que ser. Até porque, Valdir, existe eu defendo uma teoria, né? Que é assim, eu sou Aimoré, filho de fundador do Aimoré, não escondo isso de ninguém, né? Mas a gente tem que torcer para o padrinho da gente bem, né? Com certeza. Né? Como o Novo Hamburgo tem um padrinho do Grêmio, é o Grêmio, o Aimoré é o Internacional, Esporte Clube Internacional. O padrinho do Novo Hamburgo é o Grêmio? É o Grêmio. É o Grêmio. Essa história que me contou foi o falecido Paulo Rogério Amoretti,
que lá pelos anos 50, 52, 53, o Grêmio estava na divisão, na época era divisão de honra, divisão especial, né? E aí eles queriam mais um time do Vale participante. Aí o Internacional disse, não, conversou na federação e colocaram o Aimoré. Que afilhado bem mal educado. Campeão de tudo, né? Hein? Não, que afilhado mal educado o Aimoré, então, hein? Por quê? Porque foi em 1963. O Aimoré, aquele Paulo Lumumba estava emprestado e o Internacional estava a 6 pontos do Grêmio. E aí o Aimoré tocou 3-0, 3 gols do Paulo Lumumba, aí na Taba Índia, e aí no Grenal o Grêmio ganhou e aí igualar tiveram que fazer o famoso Grenal. Paulo Lumumba. Paulo Lumumba e tu que gosta de dados e informação, dizem que graças ao Paulo Lumumba é que o acordo de cavalheiro surgiu graças ao Clube Esportivo Aimoré, né? Que aí acabaram emprestando... Que não podia jogar Exato. É. E o Aimoré pode ter e o Toruca foi jogar. Mas o Aimoré tem o Santos ainda deve hoje o jogador Mengalvio, que eles buscaram aqui em São Leopoldo, no Aimoré, e não pagaram. Na época dava o calote. Diz os mais antigos que pagaram. Não, o Santos disse que pagou. Mas alguns do Aimoré dizem que nunca viram dinheiro, mas aí lá... Passou o Turuca, passou o Beiço, passou o Marino, Gilberto Andrade. Jandir, você lembra? Jandir foi pro Grêmio, grande cabeça de área. Clairton. Era o Saci, Clairton jogou no Fluminense, depois no Grêmio. E teve também o goleiro, né? O Alberto. Alberto, o Valdir foi pro Santos. O Valdir, né? Que teve aí, que era o irmão do Neco. O Valdir era o goleiro que... Né? Depois foi para o goleiro Valdir, o Neco. Depois teve o Suli, Gilberto Andrade, era o Fernando e o Mengalvio que jogou nada menos do que... Eu sou um cara mais novo, já peguei o tempo do Gão, né? Gão. O Cuca. Dizem que dava uma tabelinha bem legal. O Carlos Nobre acompanhei muitas transmissões do Braz Oliveira, Braz Oliveira. E outro cara que eu admiro e que para mim são 3 caras assim, que são um pouquinho mais de idade que eu acompanhei. Lá em São Leopoldo, Paulo Machado. Paulo Machado no esporte. Tive o privilégio de fazer alguns jogos com ele, né? Ele na reportagem, eu comentando. Aqui em Novo Hamburgo, Antônio Mendes. O seu Mendes. Tive o privilégio de conhecer o Laerte Santos. Para mim, esses 3 aqui são os decanos. Os papas do rádio. Eu acho que eu me espelhei nesses 3 aí. Lá em São Leopoldo, no esporte, lógico. Lá na Rádio São Leopoldo, nós tínhamos o Pedrinhos de Pancada, Danilo Silva e Ari Georg, né? O Ari Georg, o Ribeiro lá da revista, que fazia o jornal falado. O jornal falado, na Rádio Leopoldo. Então, isso tu nem deve ter conhecido, porque tu é muito novo. Não, conheci o Ribeiro, conheci o Laerte, conheci todos esses que tu falou. Não, falou, o Mendes. O Mendes, mas não sei se tu acompanhou. O Pedrinhos de Pancada, você lembra? Pedrinhos de Pancada, não me lembro. É um programa de humorismo que tinha, mas tinha era o Pinguim e Walter Proda. Mas era na Rádio São Leopoldo. Sim. Esse programa Pedrinhos e Pancadas, que era o Danilo Silva e o Ari Georg. Sim, o Danilo era um Silva, programa essa dupla que tu podia assistir na sala de casa, a família reunida. Hoje tu assiste televisão, é só bandalheira e putaria, que tu não pode assistir com a família. É verdade. Né? Inclusive esses dois, o Danilo Silva e o Ari Georg, são bastante queridos em São Leopoldo, porque são 2 hamburguenses, né? São hamburguenses? Não sabia disso. O Ari Georg, eu sei certo, que fez a letra do hino do Clube Esportivo Aimoré, né? Que legal. Mas vamos à mensagem dos nossos apoiadores e depois nós vamos falar aí um pouquinho dos jogos importantes aí que vai acontecer. Aimoré e São José agora decidindo o título da Copa Paulo Santana.